Eu sou Valdir Mestriner, 47 anos de idade, formado em economia, funcionário da URBS desde 1992 através de um concurso público e trabalhei na empresa na área de transporte, especificamente na área de cálculos tarifários. E após esse período, num período de perseguição, eu fui afastado da atividade e na sequência nós criamos o Sindiurbano e desde 2002 eu sou o presidente do Sindiurbano Paraná. No último mês, especificamente no dia 16 de setembro, a empresa me comunicou através de uma correspondência que eu estava suspenso e que ela iria abrir um inquérito na Justiça do Trabalho para que eu fosse demitido por justa causa devido a uma série de fatos que eles especificaram nessa correspondência de suspensão. Olha, eu entrei na URBS em 1992, dia 22 de junho de 1992. Em 2002 nós fundamos o Sindiurbano. Em 2009, daí que eu acho que é aí que começa os fatos que se desencadeiam agora com a comunicação de suspensão, foi onde a Prefeitura e a URBS lançaram o edital de licitação do transporte coletivo e o Sindiurbano e outras entidades sindicais, entidades da sociedade civil, fizemos diversos questionamentos sobre a licitação e como não houve eco, nem no Ministério Público e nem diretamente à Prefeitura, esse grupo de pessoas ajuizou uma ação popular questionando a licitação do transporte coletivo. Os questionamentos da licitação do transporte coletivo, à época nós tínhamos muito pouco material que pudesse comprovar as nossas teses. No entanto, a partir do trabalho feito pelas próprias comissões que a URBS criou, que o prefeito Gustavo Fruit indicou, pela comissão da CPI na Câmara de Vereadores e principalmente do relatório do Tribunal de Contas, todas as nossas teses levantadas na ação em 2009, 2010 foram comprovadas como verdadeiras, só que infelizmente a justiça caminha de uma outra forma, e essa ação acabou não sendo julgada e o governador na época pediu que os autores da ação fossem condenados por litigância de má-fé. E a justiça acatou o pedido dele e eu e mais 8 pessoas fomos condenados nessa ação por litigância de má-fé, onde essas 9 pessoas estavam lutando, buscando a garantia de que o serviço de transporte público na cidade fosse feito da melhor forma possível e da maneira, pelo preço mais acessível. Infelizmente, os interesses do governador, do prefeito, não entenderam dessa forma e a ação tramitou, e hoje os trabalhadores, eu e mais 8 pessoas estamos sendo condenados nessa ação. E a partir daí a URBS inicia um processo para minha demissão, e inclui nessa situação a questão das denúncias de assédio moral e sexual que ocorreram na empresa, principalmente em 2014 e 2015, que tem toda uma farto número de depoimentos realizados junto ao Ministério Público do Trabalho, que demonstra o assédio, e que a URBS, no último dia 6 de setembro, fez um acordo judicial onde ela se compromete a pagar uma indenização a título de dano moral coletivo, no valor de R$1 milhão, e aceita cumprir todas as solicitações e determinação de uma liminar concedida em 2015 e a pedido do Ministério Público. Isso demonstra que existe o assédio, foi fartamente demonstrado no processo.
Ela também me questiona a denúncia que o sindicato fez relacionando o advogado contratado para poder fazer a defesa da URBS nesse processo de assédio moral e sexual, né, dispensando uma licitação, né, onde a empresa existe um quadro de advogados bastante considerável, cerca de 15 advogados, e ela contrata um advogado para fazer essa defesa. E esse advogado é uma pessoa que tem um escritório no mesmo local que o atual diretor de transporte, que também é advogado e está licenciado da OAB, tem seu escritório. Além de ter participado em diversas ações judiciais em conjunto. A URBS, ela elenca uma série de situações na qual eu, enquanto presidente do Sindiurbano Paraná, fizemos denúncias ou ações judiciais em nome da coletividade, em algumas situações em nome da defesa da empresa pública, uma empresa de economia mista que presta serviços públicos, serviços extremamente importantes para grande parcela da sociedade menos favorecida, que é as pessoas que utilizam o transporte coletivo. E o entendimento da empresa no sentido de que não é direito do sindicato fazer esses questionamentos e usa a maior perversidade que pode ser, que é tentar atingir um trabalhador retirando seu salário e sua condição de sobrevivência, que é o que a empresa está fazendo nesse momento, suspendendo salário e benefícios, né? A ação do sindicato, toda ela é pautada num coletivo, no interesse dos trabalhadores e no interesse da sociedade. E todas as ações que o sindicato é acusado, no caso transformando isso para minha pessoa, foi no sentido de defender o interesse público, o interesse de que a empresa que presta serviços públicos continue a existir e a continuar a prestar serviços relevantes e importantes para a cidade de Curitiba. Tanto o interesse coletivo da categoria como o interesse coletivo da sociedade. As ações que o sindicato ajuizou, as denúncias feitas, sempre foram no sentido de defender, seja a categoria, né, a qual é o nosso principal fator de atuação, mas também a sociedade onde todos vivem e necessitamos que a sociedade seja cada vez mais justa, o que não é do interesse do prefeito de Curitiba, tendo em vista que essa ação toda ela é pautada dentro de um interesse maior que o prefeito tem plenos conhecimentos. E o prefeito opta não só em ser considerado um dos piores prefeitos que a cidade já teve, como também um prefeito agora que passa a perseguir os dirigentes sindicais, os dirigentes importantes para que a sociedade continue a evoluir, né? Contrariando todo o trabalho que o prefeito tinha até então de ser um democrata, né? A partir do momento que ele vê a dificuldade nas eleições, ele passa a atacar os dirigentes sindicais, talvez que ele considere como responsáveis pela atuação pífia na campanha eleitoral da agora de 2016. Não, todos eles não sofreram nenhum processo administrativo, inclusive demitiu pessoas que denunciaram já a prática de assédio, tanto assédio moral como sexual. Demitiram 2 advogados e, inclusive, nos depoimentos de um dos advogados, ele diz que um dos motivos que levou a empresa a partir para o assédio em cima dele, quando ele exigiu que a direção da empresa abrisse um processo administrativo para apurar responsabilidades sobre o assédio sexual que havia sido cometido por um servidor da casa. Ela dá o recado de que se as pessoas fizerem ações que não contemplem a vontade da direção da empresa, essas pessoas serão perseguidas e serão molestadas com ameaças, como vem ocorrendo comigo. Como outros trabalhadores vêm sentindo na pele a tentativa de inibição que a empresa tem montado nos últimos períodos. O motivo principal é de que é a alta cúpula da empresa que é o grande responsável pelo assédio moral e o sexual que aconteceu em outro período, né? Por isso,
a própria direção da empresa, que é a grande assediadora dos trabalhadores, né? O dinheiro, né? E o pior de tudo é que o dinheiro, a forma como ela se coloca na ação para poder pagar, é o dinheiro que vai ser pago pelo usuário do transporte coletivo, é o dinheiro do Fundo de Urbanização de Curitiba de R$ 1 milhão, que os trabalhadores irão ter que, ao usar o transporte coletivo, estará sendo usado para pagar a indenização ao Ministério Público, né, através de publicidade embarcadas às televisões que existem nos ônibus sobre campanhas de assédio moral e sexual. Do Fundo de Urbanização de Curitiba, o dinheiro que o usuário do transporte coletivo, ao pagar a tarifa, ele vai estar pagando uma parte dessa indenização do assédio moral e sexual cometido pela alta cúpula da direção da URBS. O entendimento que nós temos é que, enquanto a justiça não condenar, não responsabilizar os dirigentes da empresa ou os agentes públicos que cometem o ato, os assediadores continuarão livres, né? Porque o dinheiro sempre sai do caixa público, né? Do dinheiro dos impostos, ou no pior, nesse caso ainda é pior, né? Que é da parte da população menos favorecida, que são os usuários do transporte coletivo.